Olá pessoal, uma excelente quinta-feira para todos. Estamos aqui para mais um bate-papo sobre nutrição, um bate-papo leve, descontraído, para você aprender de fato a se alimentar de uma maneira adequada. Eu sempre costumo dizer que o nutricionista ele sempre tem que respeitar o máximo da individualidade do paciente. Não existe, em muitas das vezes, uma alimentação que seja melhor do que a outra. Por exemplo, Rafa, essa dieta é melhor do que essa. Rafa, dieta low carb é melhor do que uma dieta normal com equilíbrio. Rafa, jejum intermitente é melhor do que comer de 3 em 3 horas. Rafa, olha, cortar carboidrato na janta é melhor. Na maioria das vezes, pessoal, nós não temos essa especificidade em relação a resultados, sabe? A gente sempre tem que respeitar a individualidade. E é por isso que a gente tem que respeitar aqui essas individualidades para poder ajudar o paciente, para poder te ajudar de uma maneira adequada. Então a gente está aqui para bater aquele papo sobre nutrição. Traga suas dúvidas, traga experiências aqui para a gente poder conversar. Boa noite, Karine. Ei, Jane, tudo bem? Boa noite. Passa aí para o pessoal que a gente está online, manda aí para a família, manda no grupo do Zap, para a gente conversar sobre uma verdadeira alimentação. Uma alimentação adequada, pessoal, uma alimentação individualizada, ela vai muito além de uma simples restrição alimentar. Uma verdadeira nutrição, ela vai muito além de cortar carboidrato. Uma verdadeira alimentação, uma alimentação saudável, ela vai muito além de chegar para sua amiga e falar: amiga, corta o café da manhã que você vai perder peso. Amiga, corta esse Y alimento que você vai perder peso, você vai ter saúde. E na verdade, nutrição vai muito além de uma restrição. Ah, que legal, Karine, que bacana. No dia 27, nós teremos um curso sobre avaliação física. Vai ser um curso muito prático sobre adipômetro, né? Sobre avaliação nutricional realmente. É um curso específico para quem é da área de nutrição, para quem é da área de educação física também. Vai ser um curso muito bacana. Vocês mesmos, Karine, sobre minha supervisão, né? Eu vou estar sempre perto. Vocês mesmos vão fazer a avaliação física ali com o adipômetro no outro colega. Então isso vai ser muito bacana, porque você vai entender de fato como fazer ali uma avaliação física ali com o paciente, né? Pessoal, vocês já pararam para pensar que muitos de vocês ficam cortando alimentos da dieta, cortando, restringindo alimentos ali da dieta, por muitas das vezes, muitos mitos que vocês ouvem? Por exemplo, quem aí de vocês já cortou o carboidrato? Por exemplo, já cortou arroz e feijão para emagrecer? Falou: não, tem que cortar arroz e feijão para perder peso, tem que cortar. Ei, Karine, então, não tem problema, eu tenho vários adipômetros aqui, só no consultório eu tenho 4 adipômetros, ao todo eu tenho 6 adipômetros contando com o outro consultório, então não tem problema. Outras pessoas também vão levar os adipômetros, tá? Pois é, olha, a Jane falou que já cortou arroz. Karine falando, né, que conhece muita gente. Esse conheço muita gente, eu acho que é você, hein, Karine? É igual aquela história, o primo do meu amigo, né, a amiga da minha irmã, do meu primo, já cortou carboidrato para emagrecer, né? E não tem necessidade, pessoal. Ei, Ana, boa noite, tudo bem? Como você está? Não é você não, né, Karine? Aquela coisa, o tio do papagaio, do meu primo, né? Brincadeiras à parte, pessoal, eu tenho hoje uma meta com vocês de ensinar de verdade uma alimentação adequada. Muito além de uma simples restrição que, óbvio, em algum paciente a gente tem que fazer uma restrição um pouco maior. Ei, Christopher, tudo bem? Como você e sua família está? Pois é, Christopher, essa dieta Duncan, né, é muito parecida com a dieta cetogênica.
Você praticamente come proteínas na dieta cetogênica, você inclui uma quantidade de carboidrato muito maior, mas a mensagem que eu sempre gosto de deixar, pessoal, é que o que engorda, o que gera ganho de peso, é você comer mais calorias do que você gasta. Vamos supor que eu, Rafael, gaste 2.000 calorias por dia para viver. Mas eu estou comendo 2.800 calorias há meses. Vocês concordam que esse excesso calórico eu vou guardar na forma de gordura? Quando sobra calorias demais, o meu corpo não sabe o que fazer com aquilo, ele vai guardar na forma de gordura. Nosso corpo ele não consegue jogar fora aquele excesso calórico que ele está comendo. Ele simplesmente não tem uma lixeira. Ele vai guardar, armazenar na forma de gordura. E aí o que eu quero que vocês entendam é que esse excesso de calorias vai acabar engordando, seja de carboidrato, seja de gorduras. Se você exagerar o consumo calórico em gorduras boas, se você exagerar no abacate, na castanha, no óleo de coco, se você exagerar na gordura boa e for um excesso calórico, isso vai acabar gerando ganho de peso. Se você for exagerar a alimentação nos alimentos fontes de carboidrato, você vai gerar um ganho de peso. Mas não é um ou outro alimento em específico que vai gerar esse ganho de peso. É o consumo exagerado de calorias que vai acabar engordando. E o contrário é a lógica que eu também quero que vocês entendam. O que emagrece, pessoal, é a gente ter um consumo calórico mais baixo do que a gente precisa. Vamos supor que você precise para viver de 2.000 calorias. E você tem uma dieta de 1.500 calorias. Então, poxa, Rafa, entendi. Eu preciso para viver de 2.000 calorias, mas eu só estou comendo 1.500. De onde o seu corpo está tirando essas 500 calorias para sobreviver? O corpo vai justamente na gordura, ele vai queimar a gordura que está armazenada para gerar energia. O mais interessante é que se você já tem uma alimentação com esse déficit calórico, comendo uma quantidade de calorias menor do que a gente precisa, você vai perder gordura. Mesmo que essa alimentação tenha um pouquinho de carboidrato, mesmo que essa alimentação tenha um pouquinho de gordura. Porque não tem como o corpo se manter com um consumo alimentar menor do que ele precisa. Ele vai precisar de queimar gordura para gerar energia. Vocês já pararam para pensar dessa forma? O que emagrece na realidade não é cortar carboidrato. O que emagrece não é cortar gordura. O que emagrece é ter esse consumo de calorias de maneira adequada. Fazendo esse consumo de calorias de maneira adequada, você vai gerar uma perda de peso. Ou, num caso, ali, um ganho de massa muscular, caso seja o seu objetivo. E aí o principal problema que vejo na alimentação dos pacientes, os pacientes chegam lá no consultório e falam: Nutri, o meu problema é o chocolate. Comenta aqui embaixo, o seu problema da sua dieta, da sua alimentação é o chocolate? O seu problema da alimentação é a pizza? É o franguinho que você compra ali com batata e pim polenta no final de semana? A sua dificuldade com dietas é a bebida alcoólica? Comenta aqui embaixo qual que é a sua dificuldade na alimentação saudável de uma maneira geral. Se você visa emagrecimento, por exemplo, qual que é a sua dificuldade na alimentação com a perda de peso? Muitos pacientes falam: Nutri, meu problema é chocolate, o meu problema é pizza, o meu problema é o carboidrato, né? Porque eu como muita pizza, eu acabo comendo muito carboidrato. E na verdade, pessoal, metade das calorias que tem numa pizza são de gordura. Metade das calorias que tem no chocolate são de gordura.
Esses alimentos têm carboidratos, têm proteínas, têm outros nutrientes, mas a metade desses alimentos, por exemplo, Cintia, olha que bacana, metade dos doces são feitos com gordura. Para pensar, Cíntia, se você só comesse açúcar, né? Se esse doce fosse só açúcar, você só comeria ou algodão doce ou calda de caramelo. Porque a maioria dos doces também tem uma quantidade de gordura muito alta. Ei, Kátia, tudo bem? Como que você está? Então, Kátia, aí é justamente essa mensagem aqui que eu quero deixar para vocês hoje. O doce, por exemplo, ali um chocolate, um pudim, um bolo, é praticamente feito de metade de gordura. Por exemplo, o sorvete, para ser deixado muito cremoso, ele tem que ter uma quantidade de gordura muito maior. E não é só carboidrato. Para fazer um bolo de cenoura, vocês se lembram como que faz o bolo de cenoura? É uma quantidade de óleo muito grande, né? Alguém já fez bolo de cenoura? Vocês colocam o quê? Trigo, açúcar, cenoura, faz a calda ali de chocolate, mas a quantidade de óleo que vocês colocam é muito grande. E aí metade das calorias que tem num bolo desse são de carboidrato, proteína, mas também gordura. Eu quero deixar de mensagem aqui para vocês não confundirem, então, alimentos fontes de carboidrato. Por exemplo, ó, Simone, ei Simone, tudo bem? Simone falou que a dificuldade dela é o pão. O pão, Simone, é basicamente só carboidrato. Eu não quero que você confunda pão, arroz, macarrão. Eu não quero que você confunda, Simone, fontes de carboidratos com fast foods, com bolos, com frituras, com pastel, porque isso tem muita gordura. Então, justamente, Simone, ó, a Gilza também falou, né? Glízia, tudo bem? Agora que eu vi que é você, como que você está? Justamente, eu tenho mais óleo do que cenoura, né? Se vocês entenderem isso, é muito importante para vocês não fazerem confusão de cortar carboidrato de arroz, pão, fruta, aveia, feijão, porque vocês estão confundindo o carboidrato com fast food. Um fast food que, repito, tem muito carboidrato, mas tem muita gordura, tem muita proteína, tem muita gordura saturada, tem muito sódio, tem muito corante, conservante. Alguém de vocês já fez essa confusão? Você já confundiu? E falou, ai, bolo é carboidrato, então também tem que cortar carboidrato do arroz, do feijão, da batata. Afinal, o meu problema é carboidratos? Você já acabou cortando muitos alimentos achando que aquilo era só carboidrato? Por exemplo, semana passada teve um paciente meu que falou, Nutri, minha dificuldade com dieta é o carboidrato, cara, porque eu como muito hambúrguer. Eu falei, poxa, mas você já parou para pensar que o hambúrguer tem muita proteína da carne? O hambúrguer é feito com carne gorda, com maionese, bacon, batata frita, cebola frita. A quantidade de gordura nesse alimento e proteína é muito maior do que a de carboidrato. E aí ele estava confundindo na cabeça dele e cortando o carboidrato da dieta sem necessidade, tornando-a uma dieta muito mais difícil de ser feita. Porque na cabeça dele ele falou, poxa, eu tenho que cortar carboidrato, então eu vou fazer o quê? Vou cortar arroz, feijão, batata, pão, polenta. E aí se tornou uma dieta insustentável. Tornando-se uma dieta insustentável, o que ele começou a fazer? Ser 880, né? De falar, tô de dieta, não tô de dieta. Tô de dieta, não tô de dieta. Tô de dieta, e assim ele não está conseguindo sustentar. Porque achou que o problema era o carboidrato. Cristiane, tudo bem? Então, eu sempre gosto de ensinar para vocês que têm dificuldade de fato de comer doce, e eu vou ser sincero, eu também tenho, se tem uma barra de chocolate aqui inteira,
eu só vou terminar de comer se eu terminar a barra. Eu juro para vocês. Você também é assim? Comenta aqui embaixo. E quanto tempo você está comendo o doce? O que eu tenho ensinado muito no consultório é para comprar quantidades pequenas. Sabe aqueles chocolates que tem 4 quadradinhos? Ou você compra tabletes em lojas, por exemplo, né? Você compra um bombom, compra alguns tabletes, compra alguns alimentos, alguns doces numa quantidade pequena. Não tem problema você comer doce todo dia. Para pensar, o que engorda é o doce ou o excesso dele? O que de fato engorda, pessoal? É você comer o doce ou comer em exagero? Justamente, Guilherme, o problema está na quantidade que as pessoas estão comendo e, repito, confundindo alimentos fontes apenas de carboidrato com fast foods e outras questões. Olha só, Cristiane, muitas pessoas ficam fugindo do doce que você poderia comer numa quantidade equilibrada. Como eu falei, você pegar um chocolatezinho de 4 quadrados e comer todo dia, isso não vai gerar nenhum problema para você. Pelo contrário, se você aprender que esse alimento não é proibido, se você entender que o doce não é proibido, você pode comer um pouco todo dia sem problema nenhum. Um doce desse de 4 quadradinhos, eu vou falar a marca, né? Eu não sou patrocinado pela Garoto, mas não tem problema. Um talento pequeno tem 4 quadradinhos, tem uma média de 120 calorias, pessoal. Um talento daquele depois do almoço ou depois da janta cabe em qualquer dieta, até para um diabético aquilo cabe. Porque são só 120 calorias. É diferente de você atacar uma barra inteira de 600 calorias. Vocês conseguem entender a diferença? Você comeu um docinho de 120 calorias todo dia, ou exagerar e comendo de 600 calorias todo dia? Justamente, Tati, olha que bacana, você comprar os quadradinhos ali da Cacau Show e comê-los, você está aprendendo que com o tempo você pode ter um equilíbrio, você pode ter um autocontrole e comer esses alimentos todos os dias. É muito melhor você entender que não são proibidos, é muito melhor você entender que pode comer sem que seja proibido, porque a própria fissura vai cair. Pessoal, não tem como você lutar contra o imediatismo que o cérebro traz. Sabe aquele desespero de, ai meu Deus, eu tenho que comer agora esse doce, eu tenho que comer, tenho que comer, tenho que comer. Não tem como enganar. O nosso cérebro é imediatista. Quando a gente vê aquela palavra assim, ó, promoção, você fala, nossa, eu preciso comprar aquilo. Justamente, Simone, você pode comer uma bananinha diet ali depois do almoço. Justamente, Cristiane, ó, quando eu falo para você, olha, Cristiane, a partir de hoje, o doce está proibido para você. A partir de hoje, você não vai mais comer doce na sua vida. Você entende que certamente essa proibição certamente vai lhe gerar uma fome e uma vontade de comer muito maior? É muito melhor você adequar na sua dieta essas 120 calorias ali do chocolatezinho. Ei, Marilza, tudo bem? Olha só, essa prescrição é uma prescrição muito individualizada. Mas, por exemplo, um talento pequeno, que ele tem em média 25 gramas, entre 25 a 30 gramas de chocolate de fato, tem apenas 120 calorias. Isso cabe de maneira saudável em qualquer dieta. O que engorda é que as pessoas estão se proibindo tanto que acabam exagerando de uma maneira complicada. Olha só, muitas de vocês ficam fugindo dessa vontade de comer doce e ao invés de terem comido um talento
de 120 calorias ficam fugindo e fica lá. Pega um punhado de tâmara, aí vai uma banana com pasta de amendoim, aí vai um biscoito de arroz com geleia, aí vai e faz uma panqueca de ovo, aveia, banana, canela, faz uma panquequinha. Às vezes vocês ficam comendo tanta coisa para matar a vontade do doce, aí o problema, você não matou a vontade do doce, você continua com a vontade do doce e você comeu uma quantidade calórica muito maior. Nada contra, eu prescrevo muito esse tipo de lanche para os meus pacientes. Você fazer uma panquequinha de banana, com aveia, ovo, uma pastinha de amendoim, como lanche da tarde, tudo bem. Mas se for para trocar a vontade do doce, parabéns. Você comeu quase 400 calorias, ao invés de ter comido 120 do doce, que mataria a tua vontade. Parece óbvio, mas você consegue entender isso? O que engorda não é o doce, pessoal. O que engorda é exagerar. Então, era muito melhor você ter comido, comprado numa quantidade controlada. Você não vai inventar de ir no supermercado comprar 1 quilo de talento e deixar dentro de casa. Se você não consegue ter autocontrole, compre em quantidades pequenas. Eu, quando eu vou comprar, eu compro de 2 em 2, que é um para hoje, um para amanhã. Eu compro um todo dia e como depois da janta, porque dessa forma você vai ensinando o seu cérebro a ter autocontrole. Justamente, Simone, a comida não pode ser vista como um inimigo. Gente, eu fico pensando, tem muita gente que fala, esse alimento é lixo, esse alimento é refeição lixo. Gente, alimento, comida não é lixo. Ei, Cristiane, você trabalha dentro do supermercado, né? Aí é mais complicado, mas pense, repito, se você entender que você pode comer um docinho com equilíbrio todo dia, literalmente você pode comer aquilo todo dia numa quantidade equilibrada. A maioria dos doces, como eu falei, tem um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de proteína, um pouquinho de gordura. E eu quero sempre que vocês não confundam um chocolate com carboidratos presentes numa fruta, com carboidratos presentes no arroz, presentes ali numa batata, porque são alimentos completamente diferentes. Vocês conseguiram entender, pessoal, que às vezes é melhor comer 100 calorias de um docinho, matar a vontade, ensinar para o cérebro que o autocontrole é o segredo, do que ficar ali beliscando, 400 calorias sem ter matado a vontade do doce. Eu tenho muitos pacientes que fazem isso o dia inteiro e acabam comendo uma quantidade calórica muito mais alta e não matou a vontade do doce, o que não faz nenhum sentido. Era melhor você ter comido e ter ensinado para você que o autocontrole é o segredo. Que bom, Simone, fico feliz mesmo. E assim, pessoal, é a mesma coisa como, por exemplo, quando a gente fala em bebidas alcoólicas. Vocês conseguem entender que bebida alcoólica tem uma quantidade de álcool? Óbvio. Alguém sabe o quanto de álcool tem numa cerveja? Alguém chuta? Quanto de álcool mais ou menos a gente tem na cerveja? Nós temos na cerveja, pessoal, em média, uma cerveja dessas ali de supermercado, uns 4% de álcool. 5% de álcool. Aí eu tenho pacientes que falam, Nutri, agora eu tô de dieta, eu vou cortar a cerveja e só vou beber destilado. Só que é um tiro no pé, porque os destilados possuem às vezes 30, 40, 50% de álcool. Ei, Douglas! Então, Douglas, para você ficar igual a mim, seja atropelado por um caminhão, pegue dengue, fique muito desnutrido,
muito mal acabado, aí você vai começar a tentar ficar parecido comigo. Brincadeira, meu irmão. Um abraço, viu? Saudade de ti. Então, pessoal, muitas pessoas ficam, às vezes, trocando o tipo de bebida por conta da dieta. Mas quando param para analisar os prós e os contras, na verdade, comenta aqui embaixo, você já trocou o tipo de bebida por conta da dieta? A Simone falou que já trocou e agora só bebe gin, né? Então, Simone, não é uma troca errada, sabe? Não é, eu tô trocando é porque é melhor. Não. O que eu sempre falo é que se for para exagerar, tanto faz. Porque, embora gin não tenha, entre aspas, carboidrato, a quantidade de álcool dela chega a ser entre 30% a 40%. É quase 10 vezes mais álcool do que a cerveja, que tem aproximados 4% de álcool. Então, destilados possuem uma quantidade de álcool muito maior do que a cerveja. Para quem não sabe, o álcool possui 7 calorias por grama. O carboidrato possui 4 calorias. Ou seja, 1 grama do carboidrato é menos calórico do que o álcool. Então, se você tem uma bebida que tem muito álcool, ela também é muito calórica. E para pensar, alguém que toma destilado puro, assim, ó, pega a vodka ali, ou pega gin e toma puro? Não. A gente mistura com suco de caixinha, com aqueles xaropes, né, Monan, né, Munin. Você vai colocando energético, você vai incluindo muitos carboidratos e não vai percebendo que às vezes você está trocando uma bomba calórica pela outra. Sim, o gin, Simone, de uma maneira geral, ele é pouco calórico. Mas foi o que eu te falei, a maioria das pessoas vão acrescentando suco de caixinha, aí vai acrescentando energético, aí vai acrescentando outras coisas, e óbvio, dependendo da quantidade que você está bebendo, não está fazendo tanta diferença. Porque, repito, o teor alcoólico dela é muito maior do que o de uma cerveja comum de supermercado. Então, o que eu gosto sempre de explicar é que se for para exagerar, que você exagere no que você vai querer beber. E aí, quando a gente fala em bebida alcoólica, eu dou sempre 3 dicas. Você vai ter um controle melhor na frequência de consumo. Você vai tentar controlar a quantidade que você está consumindo. E sempre beber bastante água durante a beberreira ali, né? A bebedança ali que você está fazendo. Porque o álcool ele tende a desidratar o corpo. Você perde muita massa muscular. Aí tem aquele efeito rebote ali de ressaca, né? Para quem acaba bebendo muito. Então o que eu costumo dizer é: não adianta você trocar a bebida e exagerar. Aí neste caso, Marco, aí sim você acaba tendo uma ingestão calórica um pouco menor. Porque você já se preocupou em usar o gin com água tônica, 0 açúcar. Você não está acrescentando ali suco de caixinha, você não está acrescentando energético. Aí uma outra dica é não beber em exagero, né? Porque, repito, não adianta trocar uma coisa pela outra e exagerar da mesma forma. Então, Simone, cerveja sem glúten é melhor do que a dita normal ou dá no mesmo. Então, se você, no seu intestino, não tem doença intestinal, não tem problema de digestão, não tem problema você beber a cerveja normal. Repito, desde que você não exagere. O glúten vai lhe fazer mal se você tiver doença intestinal, se você sentir, por exemplo, com cerveja, muito estufamento. Se você sente muito estufamento, aí você pode beber aí uma cerveja sem glúten. Mas se você não sente muito estufamento, sente-se mal, ela não vai engordar menos do que a outra. Porque muita gente fica trocando achando que ela vai engordar menos do que a outra, mas engordar menos ou mais, se for para exagerar, isso não vai fazer diferença nenhuma.
E aí é importante, a gente estar falando sobre diferenciar carboidratos, proteínas e gorduras. Muita gente confunde carboidrato ali da cerveja e acha que cerveja é só carboidrato, mas tem muito álcool, né? Normalmente é uma refeição que a gente fica comendo também muito mal. Então, Fábio, muito melhor. Água com gás é muito melhor do que qualquer refrigerante, porque ela é uma água com gás, mas não tem nenhuma química, nenhum corante, conservante ou adoçantes artificiais, que fariam mal para a nossa saúde. Então é muito mais interessante. Ou se você quiser beber um suco natural, com equilíbrio, que não seja, por exemplo, 600 ml de suco ali na refeição, um copo ali normal de suco também é uma excelente opção. Muita gente acha, né, que pela água ter gás, ela faz mal para a nossa saúde, mas a água com gás ela não faz mal. Muito pelo contrário, você pode acrescentar limão. Eu sempre peço em restaurante limão, ou para espremer uma laranja. Em casa eu compro litros aqui de água com gás. Principalmente para eu, e talvez você que tenha sido criado bebendo refrigerante, na hora de tirar isso fica difícil, né? A gente sente saudade ali na hora da refeição daquela bola, né? Daquela bolinha ali de gás estourando na boca, né? Que bacana, porque você está ingerindo uma quantidade de química, principalmente químicas cancerígenas, muito melhor. Ó, que bacana, Tati. Que bacana, a Tati falou que está restringindo, que está diminuindo, né? Que não toma mais refrigerante, que conseguiu trocar pela água com gás. E aí, pessoal, eu mesmo, na minha realidade, eu acabo bebendo refrigerante quando eu vou no aniversário, quando eu vou ali no casamento, quando eu vou sair com a minha família, eu peço um refrigerante zero. Que o problema é o excesso, é a mesma questão que a gente estava conversando sobre o doce. O problema é excesso. Quem acompanhou a live anterior e quem me acompanha sempre no Insta, sabe que eu defendo muito equilíbrio. Por exemplo, pessoal, alguém fica com diabetes, alguém fica com obesidade, porque faz refeições livres em meio a uma alimentação saudável? Ninguém engorda, pessoal, ninguém aumenta a porcentagem de gordura, ninguém tem doença por conta de alimentação, porque se alimentou super bem a semana inteira e separou a sexta-feira para sair, entre aspas, da dieta com a família, porque no domingo foi almoçar na casa do cunhado e comer um pouquinho mais. Então não tem nenhum problema a gente também fazer o consumo desses alimentos em alguns momentos, né? A gente estava falando sobre a bebida alcoólica ou doce numa quantidade um pouco maior. Porque ninguém tem problema de saúde, ninguém engorda porque faz isso em momentos ao longo da semana. O que a gente falou sobre o doce, o que a gente está falando sobre a água com gás, é o equilíbrio, né? Então, Fabão, esses suplementos, né, de blends proteicos que você vê em whey protein, proteína de soja, colágeno, proteína da carne, muitas das vezes, ele pode ser interessante por praticidade, pois pode lhe ajudar a consumir mais proteínas ao longo do dia. Mas cuidado, porque o exagero também no consumo de proteínas não vai fazer com que você ganhe mais massa muscular, com que você perca mais gordura, porque sempre o exagero de proteína não vai fazer diferença. Mas se ao longo de alguns dias você come pouca proteína, você pode sim tranquilamente consumir esses suplementos à base de proteínas. Algo que a gente conversou aqui mais cedo, pessoal, é para nunca chamar um alimento de lixo, né? Eu vejo algumas pessoas falando, porque eu vou comer lixo hoje, porque eu vou fazer uma refeição lixo. E poxa, você vai comer um hambúrguer, vai comer uma pizza, isso não é lixo. Se você chama de lixo, me dá aí que eu como, né? Não tem problema nenhum comer com equilíbrio. Repito, ninguém engorda porque come bem ao longo da semana, porque tem uma rotina de atividade física e separa alguns momentos ao longo da semana para escapar um pouquinho ali da alimentação. Eu vou dar 2 dicas de 2 apps, de 2 aplicativos para vocês
Quando quiserem consultar sobre determinado alimento, por exemplo, Nutri, eu quero saber se esse alimento tem mais carboidrato, se esse alimento tem mais proteína. É o aplicativo Fat Secret. Vou escrever aqui, ó. Eu uso muito aqui no comentário, ó. Eu coloquei Fat Secret. Vai lá onde você faz o download de aplicativos no seu celular. Baixa esse aplicativo que é muito bacana mesmo, porque você vai começar a ver que alguns alimentos que você achavam que eram vilões podem ser inseridos na sua rotina. Antes de pensar em restringir demais a sua dieta, sua alimentação, quando a gente fala em perda de peso, pense sempre em comer um pouco melhor. Pense em se alimentar aqui com qualidade e ter um equilíbrio ao longo da semana melhor. Eu vejo muitas pessoas, comenta aqui depois se você já fez isso. Eu já fiz algumas vezes na minha época de faculdade, né? Aprendendo sobre nutrição. Eu fazia uma mega dieta, mega dieta restritiva. E no final de semana eu saía comendo igual o Shrek ali, né? Saía comendo como se fosse o Tasmania. Vocês lembram do Tasmania? Alguém já fez isso? Vocês fazem isso com a alimentação de vocês? Acabam cortando todo o carboidrato da dieta. Eu não vou comer gordura. Eu não vou comer arroz. Eu não vou comer fruta porque fruta engorda. Mas fica tão difícil que eu não consigo sustentar também no final de semana e aproveita para chutar demais o balde. Como eu falei no começo da live, para se você não estava aqui acompanhando, pessoal, não faz sentido você cortar demais a dieta e ela não ser sustentável. Se você faz uma restrição alimentar muito severa, mas sempre fica naquela de tô de dieta, não tô de dieta, tô de dieta, não tô de dieta, isso não faz sentido nenhum, porque isso acaba com o seu metabolismo, acaba com sua autoestima, e você sempre vai ter aquele receio de que dietas têm que ser extremamente difíceis, de que dietas são extremamente restritivas. Marilza, 2 dicas, tá? A Marilza está comentando aqui, pessoal, que à noite ela sente mais fome. Então ela pediu dicas ali para controlar, talvez, esse apetite à noite. Responde aqui no comentário, Marilza, para eu direcionar melhor. À tarde, você come alguma coisa? Ou você come no almoço e depois só vai comer lá à noite na janta? Como que normalmente é o seu lanche à tarde? Fala aí para mim. Porque eu vejo muitas pessoas seguindo a alimentação certinha até o horário do almoço, mas pela correria de trabalho, pela correria do dia a dia, chegam à noite com muita fome porque não comeram à tarde. Então, Marilza, não é errado, entre aspas, Simone também falou que morre de fome à noite, né, Simone? Então, pessoal, se você comer só uma fruta à tarde, você vai chegar à noite querendo comer igual Tasmania, comendo até caule de árvore, até tronco de árvore você vai querer comer. É muito importante vocês colocarem na cabeça comer uma opção de carboidrato. E aí pode ser banana da terra, batata doce, pão integral, o próprio pão francês, se você não tem doença intestinal, se você se sente bem nesse horário da tarde para comer o pão, não tem nenhum problema comer o carboidrato. Então, banana da terra, batata doce, pão integral, pão francês, uma tapioca, se você fica em casa, torradas integrais, tem várias opções de carboidratos. Só que o grande macete é sempre somar essa fonte de carboidrato com uma de proteína. Quando você come só um carboidrato puro, a tendência é que a sua fome aumente. Quer ver um exemplo? Quem já comeu biscoito de polvilho?
Você já percebeu que a gente vai comendo biscoito de polvilho, você vai comendo biscoito de polvilho e isso não dá saciedade? Você vai comendo biscoito de maisena, isso não dá saciedade? Você come o pacote do biscoito de polvilho e não matou sua fome? Porque quando você come só apenas carboidratos, a tendência é que daqui pouco tempo a sua fome aumente demais. Então, Marisa, se você come só uma proteína ou só uns biscoitinhos, só uma fonte de carboidrato, a fome tende a aumentar. Justamente, Cristiane, a gente come o pacote inteiro, né? Por quê? Aí vai o macete, Marisa. Sempre associe essa fonte de carboidrato com uma de proteína. E aí você pode comer essas opções de carboidratos com ovos. Por exemplo, fazer um ovo mexido e colocar dentro do pão. Eu tenho certeza que, por mais que você coma um pouco mais à tarde, você vai chegar com a fome à noite muito menor. Se você come pouco, entre aspas, come pouco à tarde, mas depois fica beliscando até a hora da janta, saiba que você acaba comendo muito mais nas beliscadas do que você acha que comeu. Por exemplo, você vai ali no amendoim do marido e pega o amendoim do marido. Aí você vai lá nos biscoitinhos, pega um biscoitinho. E aí você vai e come uma outra coisinha, aí como a Simone falou, você pega umas nozes e não mata fome. Quando você vai ver no final do dia, você beliscou 800 calorias e por serem beliscadas, isso não mata sua fome, você continua com fome. Então é muito melhor para fugir dessas beliscadas, justamente, Fabão, comer uma fonte de carboidrato, que, repito, não é pizza, não é bolo, uma fonte de carboidrato com uma proteína, que aí podem ser os ovos, podem ser alguns laticínios, por exemplo, leite, um queijo, um iogurte. A gente pode utilizar, eu sempre dou dicas aqui, quem acompanhou a live passada, viu que eu dei uma dica de deixar patês de frango, patês de atum, pronta na geladeira para a semana inteira. Você já pode pegar uma latinha de atum, você já pode fazer um frango desfiado e deixar um patê para a semana na geladeira. Olha que lanche que vai te dar sustância, Marisa, que vai te dar saciedade. Comer um pão de forma integral, por exemplo, com frango desfiado. Ou comer um pão com ovo. Ou uma bananinha da terra com ovo e queijo. Ou você comer umas torradas com patê. Você comer um pão com carne. Aí, óbvio, vai a prescrição da dieta mesmo, vai conforme várias avaliações que a gente faz em consultório, suas preferências alimentares e o local também que você vai fazer essa refeição. Se você está em casa e vai fazer em casa, é mais fácil para quem trabalha no shopping, por exemplo. Hoje eu atendi um rapaz que trabalha no shopping, ele fica às vezes 8 horas lá, 10, 12 horas fora de casa. Mas a lógica é essa, você vai comer uma fonte de carboidrato. Aí, repito, para quem está entrando agora, uma banana da terra, uma batata doce, um pão integral, umas torradas, uma tapioca, uma bananinha amassada com aveia e sempre com uma proteína. Essa junção carboidrato e proteína ajuda muito no controle da fome. Olha que bacana, a Tati falou que inclusive, pessoal, fica muito barato, né? Fica muito barato. E imagina só, pessoal, você comprar um sanduíche natural na rua. Hoje um sanduíche natural tá o quê? Tá R$10. R$10 você compra um pacote ali de pão de forma e já deixa vários sanduíches prontos para a semana inteira para comer à tarde. O que é uma praticidade muito maior. Então, justamente, Tati, ó, fazendo patê com ricota, bastante tempero, porque a ricota não tem muito gosto, né? E aí você sempre vai associar isso com uma fonte de carboidrato. Que aí comendo esse patê, Tati, com torradas, com pão de forma, com pão francês, isso vai dar uma saciedade muito maior. Então, Marilza, na verdade a dica é para você comer um pouco mais
e melhor à tarde, porque aí você controla a fome da noite. Porque, repito, não adianta você restringir demais o lanche da tarde e comer 1.500 calorias à noite, porque fica beliscando. Então, a primeira dica é: reforce o lanche da tarde com proteína e carboidrato e deixe na cabeça à noite o que você vai comer. Deixa na cabeça à noite o que você vai comer. Se é uma refeição estilo almoço, se é uma refeição estilo lanche. Ah, Nutri, à noite eu vou fazer um pão com ovo para mim e a minha família. Ah, Rafa, à noite eu vou comer um pão com carne. À noite eu vou fazer uma crepioca. À noite aqui em casa hoje vai ser tipo almoço mesmo, arroz, uma salada e uma carne de porco. Deixa sempre na cabeça o que você vai comer à tarde e à noite. Se possível, deixe até pronto na geladeira, Marilza. Você sabia que alimentos prontos, como arroz, legumes cozidos, você pode deixar aí uma proteína pronta na geladeira já por uns 3 dias? Uns 4 dias, tranquilamente, você pode deixar na geladeira. Imagina, Marilza, você chega em casa cansado do trabalho, estressada, e já tem a jantinha pronta. Isso facilita demais ao longo do tempo. Olha que bacana, Simone, esse purê de banana da terra, essa tilápia assada, você já pode deixar pronto. Olha que bacana, Fátima, parabéns. Sempre comece o seu dia ou a sua semana, pessoal, foi o tema da live anterior, inclusive ficou salvo aqui no perfil. Se você quiser, acesse, vá assistindo enquanto você está lavando a louça, enquanto você está fazendo atividade física. Assista a live anterior, é da quinta-feira passada, tá salva aqui no meu perfil, que a gente conversou bastante sobre planejamento alimentar. Porque se você já sabe o que você vai comer em cada horário do teu dia, isso facilita muito, porque você faz a compra na feira e no mercado melhor. Eu vejo muitas pessoas que compram um monte de coisa e falam que dieta depois fica caro. Foi porque comprou coisa muito além do que precisava. Se você já coloca na cabeça o que de fato você vai comprar, o que de fato você vai comer, é muito mais vantajoso. E você chega já naquele horário sabendo o que você vai comer. Por isso que às vezes uma consulta com um nutricionista é interessante, porque você fica com tanta ideia do que comer na cabeça, você lê tanto na internet, é um monte de amigo falando um monte de coisa, que você não sabe o que comer. Então consultar com um nutricionista às vezes é muito mais vantajoso, porque você já chega à noite, à tarde, no almoço, e já sabe o que vai comer. Então as 2 dicas que são assim sensacionais para controlar a fome exagerada da noite é reforçar o lanche da tarde, comer bem por volta das 16, 17 horas, porque isso já vai frear muito a fome da noite. Freando muito a fome da noite, você já vai ter na cabeça ou já vai ter pronto na geladeira o que você vai comer à noite. Ei, Fabão, o café da manhã é reforçado com banana da terra, ovos e queijo ou outra coisa? Então, Fabão, qualitativamente, olhando a qualidade da sua refeição, está muito boa. Agora, as quantidades ou outras combinações, só fazendo uma avaliação mesmo contigo. Que às vezes essa quantidade, né, do que você vai comer é uma quantidade muito maior, ou às vezes você deveria comer uma quantidade menor, tá? Mas qualitativamente, que é o que eu consigo lhe ajudar daqui, tá uma refeição excelente. Inclusive isso à tarde ajuda muito no controle do apetite também à noite. O que a gente conversou bastante na live da quinta-feira passada, e quinta-feira que vem a gente vai estar aqui junto de novo. Inclusive essa semana, pessoal, a gente vai disponibilizar um bônus exclusivo para os meus seguidores, principalmente para quem está sempre acompanhando aqui as lives. Esse final de semana
A gente vai divulgar esse bônus exclusivo para vocês. Vai ser um bônus sensacional, vocês vão adorar, que vai ajudar muito na alimentação de vocês daqui para frente, vai ajudar muito mesmo. Então, na live passada, a gente conversou bastante sobre planejamento alimentar. Porque eu vejo que a maioria das pessoas seguem muito bem a alimentação da tarde, de manhã até a tarde, e da tarde para a noite, às vezes, desandam completamente com a alimentação. E era uma simples questão de ter se organizado melhor. De pegar o alimento, né, pegar o iogurte com a fruta, levar para o trabalho. Pegar aquele sanduíche natural que você já fez, levar para o trabalho. Porque com uma simples organização a gente já melhoraria muito o seu hábito alimentar. Algo que a gente conversou muito aqui hoje, então, é que a gente pode ter uma alimentação equilibrada para perda de peso. Porque o mais importante na dieta, pessoal, não é você cortar e só conseguir seguir por um determinado período de tempo. O ideal é você ter uma alimentação que você consiga sustentar por um tempo maior. Ei, Gleidson, tudo bem, querido? Como que você está? Como que está a família por aí? Então, Gleidson, algo que a gente estava conversando mais cedo é que é muito melhor você comer um chocolate de fato na sua dieta. É muito melhor você comer um chocolate com equilíbrio, por exemplo, um tamanho daquele talento pequeno, que tem 4 quadrados, ou vá na Cacau Show e compre ali alguns tabletes. É muito melhor você entender que não é um alimento proibido, é muito melhor você comer uma quantidade adequada, porque pensa só, Gleidson, o que engorda é essa quantidade de doce ou o que engorda é o excesso? Pensa só. Muitas pessoas ficam naquela fissura de comer o doce, achando que é proibido, né, que é um alimento proibido, e aí ficam se enganando. Vai lá, pega a banana com pasta de amendoim, aí come 4 bananas, aí pega a tâmara, aí pega a banana com aveia e mel, e vai tentando sabotar, sabe? Pega a gelatina. Às vezes, Gleidson, você acaba comendo uma quantidade de caloria muito maior do que se tivesse de fato comido um pouquinho de doce com equilíbrio. O mais interessante, às vezes, é você ter um controle na quantidade e entender que não é um alimento errado. Quando você deixar de pensar que o doce é um alimento proibido, aquela fissura diminui. E aí, deixando de entender que o doce é um problema na sua vida, você vai comer numa quantidade equilibrada. Se você quiser comer um pedacinho daquele todo dia, não tem nenhum problema, porque isso se encaixa tranquilamente na sua alimentação. Justamente, Simone, olha essa mentalidade, né? Se você entende que pode, aquela fissura de comer uma caixa todo dia diminui. Aí, repito, eu me controlo comprando quantidade menor. Ei, Marla, com certeza. A laranja e outras frutas... A Marla perguntou, pessoal, se ela pode chupar laranja após o jantar. Com certeza. As frutas, especialmente ricas em vitamina C, kiwi, mexerica, um copo de suco de acerola, uma laranja, abacaxi, são ricas em vitamina C. As frutas ricas em vitamina C, inclusive, melhoram a absorção do ferro no seu intestino. Para vocês, mulheres que perdem muito ferro por conta do fluxo menstrual, tem uma tendência maior a desenvolver anemia, porque sangram todos os meses. Isso é sensacional. Além disso, a laranja vai ajudar na vontade do doce. Você acaba ingerindo fibras também que ajudam no intestino, na melhora do colesterol. É o mais interessante que se o seu objetivo é hoje, em paralelo, né, da saúde e emagrecimento, a laranja, abacaxi, mexerica são frutas com a quantidade calórica muito pequena. Então, você trocar a laranja um dia por umas fatias de abacaxi, uma mexerica, isso inclusive nem vai atrapalhar, vamos dizer assim, com muita caloria o seu processo de emagrecimento. Eu normalmente tenho prescrito muito
uma fruta muito doce, ali, rica em vitamina C, em uma grande refeição, por exemplo, depois do almoço, e depois da janta no consultório eu tenho prescrito um docinho. Porque, repito, no cálculo da alimentação, a gente inclui o doce, pessoal. É mais ou menos isso daqui, ó. Vocês sabem aquele gráfico de pizza? Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver aqui. Pensa só que numa alimentação saudável, numa alimentação adequada, a gente pode separar uma fatia daquele gráfico saudável de um docinho. Isso não é um problema. Desde que você consiga e aprenda com o tempo, isso leva o tempo a controlar bem as quantidades. Pessoal, quinta-feira que vem nós estaremos aqui de volta. Eu quero que você deixe, eu vou deixar a live salva aqui no meu Instagram agora também, para você acompanhar, caso você esteja entrando aqui. Eu vou deixar a live salva. E eu quero que você diga para nós uma sugestão de tema. O que você gostaria que a gente conversasse na live da quinta-feira que vem, às 20 horas. Vou deixar a live então salva. Deixe aqui uma sugestão de tema. Nutri, fala sobre isso. Fala sobre isso aqui que eu tenho dúvida. Poxa, eu gostaria de saber mais sobre esse determinado alimento, essa dieta. Tá? Que aí todas as quintas-feiras, às 20 horas, eu estaria aqui com vocês para essa horinha aqui de bate-papo. A Karine falou sobre hipertrofia. Excelente, Karine, a gente pode fazer. Amanhã, pessoal, eu vou abrir uma enquete para vocês poderem sugerir esses temas aqui que vocês queiram. Tá? Eu vou dar 4 opções ali de temas para vocês poderem escolher comigo. E essa semana, repito, vai ter um bônus exclusivo ainda para você que é meu seguidor e também está acompanhando as lives por aqui. Até quinta-feira que vem. Tamo juntos sempre. Vamos juntos em busca, né, de uma alimentação mais saudável, de uma alimentação com equilíbrio, que você consiga de fato sustentar e que não fique sendo 8 ou 80 aqui ao longo do tempo. Tamo junto. Uma boa noite para você. Até quinta-feira que vem.